Sim. Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos estar iniciando a nossa penúltima EBD aqui nesse espaço, né? Próximo domingo estaremos realizando a última escola bíblica nesse local. Vamos juntos, igreja, peço aos irmãos que podem ficar em pé e abrirmos a palavra de Deus, Provérbios 12, versículos 22 e 23. Vamos ler todos juntos. Vamos todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor,
mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos convoca, nos chama, nos traz até a Tua casa para podermos abrir a Tua palavra e aprender dela. Que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um de nós nessa manhã, pela exposição, pela leitura, pela Tua palavra, desde os pequenos até os mais experientes. E que a Tua palavra em nosso coração possa haver transformação. Nós te pedimos por esse dia, que o Senhor possa à noite receber o culto que iremos te prestar. Continua conosco, nos abençoa, abre a nossa mente e coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, nós vamos hoje para a nossa palavra pastoral, por conta da nossa dinâmica com as crianças. Nós vamos para o pessoal aqui da frente, Romanos, abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 23. O tema que nós demos para o pessoal aqui da frente que está sem visualização é: na dúvida, não avance. Vamos lá? Na dúvida, não avance. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. 14, 20. Oremos. Pai querido e amado, mais uma vez te rendemos graças pela tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos instrua, nos abençoe, alimente-nos, Pai, exorte-nos, nos dê a direção conforme o Senhor sabe que necessitamos. Pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tentar, no sentido de arriscar, não é algo em si pecaminoso. Eu gosto da ilustração simples de que Adão, no jardim, tentava coisas ou arriscava e errava sem pecar. Em que aspecto? No desenvolver natural da criação, Adão não nasceu sabendo plantar milho da maneira mais eficiente. Ele não nasceu, Deus não o criou sabendo todos os aspectos da criação, já como alguém que tinha todas as informações e conceitos sobre todos os aspectos, desde um átomo. Adão não sabia isso. Quando Deus deu a ordem dele desenvolver o jardim, naturalmente ele iria desenvolvendo, aprendendo a mexer com a terra, a mexer com as plantas. E ele cavava o buraco, estou dando exemplos, obviamente, fictícios e de conjecturas, como alguém do campo que vai, cava o buraco e percebe, olha, eu plantei, mas eu percebi que para essa planta o tamanho do buraco era menor, esse aqui precisava ser maior, esse precisa de mais água, esse precisa de menos água. E essas questões vão até decisões que nós normalmente temos dificuldades de pensar. É a vontade de Deus ou não que eu faça isso? Deixa eu aprofundar mais um pouco isso. Nós temos dúvidas a respeito de um emprego. Você tem duas propostas de emprego nas mãos e você pensa assim, vou escolher esta ou aquela. E aí tomamos decisões e lá na frente a decisão que eu tomei culminou em desemprego.
porque deu um problema na empresa e aconteceu isso. Aí você faz assim: eu errei, não era a vontade de Deus, era para eu ter escolhido aquela outra. E às vezes não, foi só uma decisão fortuita da vida, em que você colocou duas posições na mesa, não envolvendo pecado, não era por usura que você escolheu, não era por decisões egoístas. Você fez, olhou as duas, ponderou conforme as Escrituras e escolheu uma e não funcionou. Naturalmente assim. Assim como você pega duas sementes e fala: qual dessas eu planto? Ah, se eu plantar essa, eu vou estar pecando. Não, você escolhe uma, olha, analisa e planta, e deu errado aquela planta. Irmãos, a grande questão é decisões em que envolve pecado ou não. É isso que você tem que olhar nas suas decisões. E no contexto que Paulo vai falar do contexto de tomar decisões em que leve o meu irmão a pecar. E há dois aspectos aí, porque ele começa agora, depois de falar de como o maduro na fé deve agir, ele fala sobre o débil na fé, ou mesmo o neófito. E há dois aspectos que eu quero destacar. O primeiro deles é da instabilidade, que não é desejada para a fé cristã. Ele fala daquele que tem dúvidas. Obviamente, alguém novo na fé vai ter muitas dúvidas a respeito das questões na relação diária com Deus, em tudo que ele faz. Ele vai ter dúvidas. Posso avançar nisso? Não posso. Fazer isso é pecado? Não sei. Isso é natural para o novo na fé, mas isso é estranho para alguém de muito tempo de fé, conhecendo o Evangelho. E até quando você vai continuar tendo dúvidas com coisas tão superficiais na fé? Tanta instabilidade na fé. E aí você vai se recordar de outros textos das Escrituras falando sobre isso. O autor aos Hebreus falando: olha, eu poderia escrever sobre coisas mais profundas, mas não, eu vou escrever assim. Ou, leite vos dê a beber, porque se eu der uma comida sólida, você não vai conseguir. Então, pense no primeiro aspecto, aqui deseje maturidade espiritual, para que na hora em que você precise tomar decisões em relação ao pecado, se implica ou não. E aí vou dar um exemplo do emprego. Você vai só pensando no dinheiro e escolhe: aquela ali oferece salário X. Aquela, não, o salário não é muito bom. E aí você toma a decisão meramente pensando em dinheiro. Realmente você está envolvendo pecado na sua decisão, por exemplo. Mas o outro aspecto que eu julgo mais importante para hoje: na dúvida, não avance. A questão é: eu não sei se é pecado. O que é que você faz? Não avance. Por que não? Irmãos, quando nós avançamos nesta dúvida, mesmo que não seja pecado, você peca por causa da disposição em rebeldia no seu coração. Você não considera a questão essencial o crente vive pela fé, ou a sua fidelidade a Deus é central em todas as suas decisões. E se você tem dúvida que aquilo vai ferir a sua relação com Deus, a santidade de Deus, e você avança, isso aponta para a sua disposição em rebelar-se contra o Senhor, que você afirma ser o Senhor da sua fé. Então, eu não sei se é como uma criança que faz assim: será que é errado fazer isso? Sabe, crianças, vocês veem uma coisa: será que pode pegar aquilo? Será que pode fazer aquilo? Não tem ninguém, então eu vou lá e pego. Então perceba que avançar com um coração duvidoso não é só para crianças. Nós adultos somos tentados a avançar também. Será que é pecado fazer isso? Será que eu ofendo ao Senhor? Como isso vai implicar na fé do meu irmão? Eu não sei. Vou lá e faço. Isso revela um coração endurecido, imaturo, e que não considera a fé no Senhor Jesus antes de tomar decisões. É por isso que Paulo diz: aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Você está com dúvida se é pecado comer essa
essa carne, e aí você vai lá e come. Isso mostra um coração disposto à rebelião contra o Senhor, imaturo, instável, que não aprendeu a centralidade que Cristo quer na nossa vida, que é a própria vida dele em todas as decisões. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê maturidade para agir sempre conforme a sua vontade. Vamos ler, irmãos? Na dúvida, não avance, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Até comer um pedaço de carne. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Nós vamos chamar as crianças, não é isso? Aí logo depois, por causa da dinâmica hoje, das nossas crianças vão... da Assembleia, mas também tem a questão da saída desse templo. Então as crianças vão ter um momento de ensaio, vão preparar aí uma música. Então as crianças podem vir à frente. Como o presbítero Marcos mencionou, o próximo domingo é o nosso último domingo nesse espaço. Nós já vamos fazer a transição para o novo espaço e a data de inauguração oficial é do dia 4 de outubro, mas nós já vamos entrar no novo espaço para ir testando todo o equipamento e... Então vamos orar, crianças. Ok. É que tem aniversariante criança, né, hoje. Só colocando... Bem, pronto. Então já achamos os aniversariantes, a gente já faz uma oração só pelos aniversariantes. Pronto. Tá certo. Rafael, que não está aqui, né? Francisco José Castro, dia 25/8. Quem é o Francisco José Castro? Dia 25/8 também o Daniel. Dia 25 também a Alexandra. Dia 26, a Olívia. Dia 26 também a Sara. E dia 28, aniversário de casamento do José Carlos e da Raquel. Pode? Os adultos vêm pra cá. Seu José, quantos anos? 15 anos de casado. Casamento adolescente. Vamos orar então pelos aniversariantes. Oremos pelos aniversariantes e pelas crianças também. Senhor bondoso Deus, nós te somos gratos, Senhor amado, por este dia. Um dia que nós acreditamos que o Senhor separou para que estivéssemos aqui na tua casa, aprendendo do Senhor, comungando uns com os outros, ó Deus, para que nós pudéssemos ouvir da tua palavra e nos parecer, ó Deus, um pouquinho mais com teu filho. Nós rogamos a ti nesse instante que o Senhor esteja abençoando todos os aniversariantes aqui presentes, aqueles também que não estão aqui no nosso meio. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor seja o centro de suas vidas, ó Deus. Que a fé que eles professaram em ti, Senhor, algum tempo atrás, ela esteja viva em seus corações. Que eles sejam dia após dia fortalecidos pelo Senhor.
Que os seus sonhos, os seus projetos estejam, Senhor, sempre debaixo da tua vontade e que a vontade deles sempre esteja submetida à tua, ó Pai. Nós te rogamos que eles sejam servos fiéis, que testemunhem o teu nome e que no nosso meio sejam bênção, ó Deus. Assim como também nós rogamos a ti que nós, como igreja, sejamos bênção na vida deles, ó Pai. Nós te agradecemos também pelo aniversário de casamento da Raquel e do Zé. Nós te pedimos, ó Deus, que sustente esse casal, ó Deus, na tua poderosa mão. Nos seus desafios, ó Deus, nos seus desencontros, que eles possam, Senhor, sempre ser lembrados da tua graça e da tua bênção, ó Deus. Que eles sejam revigorados pelo Senhor dia a dia. E que o casamento deles, ó Deus, seja bênção, que seja um testemunho fiel do amor de Cristo, ó Deus, por sua igreja e a submissão, ó Deus, da sua igreja por Cristo, ó Pai. Nós também te pedimos por essas crianças, rogamos a Ti que elas sejam instruídas no Teu caminho, que os professores falem aquilo, ó Deus, apenas que a Tua palavra diz, que eles não falem de suas opiniões ou suas próprias convicções, mas que a palavra deles, ó Deus, seja a Tua palavra. Nós rogamos que elas sejam instruídas, que elas cresçam em sabedoria e graça no conhecimento do Senhor, e que elas também sejam servos fiéis e já deem testemunho de Ti, ainda agora tão pequenos. Nós rogamos a Ti, é no nome de Jesus que Te oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos participar agora do nosso ofertório. Vamos abrir, acompanhar aí o hino que vai ser projetado e vamos louvar a Deus com essa melodia. E aí você que veio preparado com dízimos e ofertas, participa, vindo até aqui à frente. Permaneça o vosso
Santo e bondoso Deus, graças nós te damos, Pai. Te agradecemos pelo teu povo reunido aqui no dia do Senhor. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, que nós possamos sempre estar alegres, porque nada temos, nada somos, Senhor, sem Ti, e que simplesmente estamos devolvendo aquilo que é Teu. Dá sabedoria ao conselho da igreja, que possa bem administrar esses dízimos e essas ofertas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visitantes pela primeira vez essa manhã. Vocês podem ficar de pé, por favor. E dizer o nome bem alto, em bom som. Mateus. E atrás? Carol. Sejam bem-vindos, tá? Mais alguém? Podem sentar. Nós temos também a Mariana, que não estava podendo estar conosco, né? E hoje, graças a Deus, está aqui. Deus abençoe, que bom tê-la de volta. Temos também a Lucy. Ela não é visitante, mas ela vinha de outra forma. Só não estou vendo eles aí. Ah, ali estou vendo, o Pedro Davi ali. Ah, saiu, tranquilo, tudo bem. Vamos apresentar a nossa família da semana. Hoje nós temos família. Vou pedir que o presbítero Edmilson, a Carla e a Sofia venham aqui à frente. Até que enfim. Deu certo. Deu certo. Vamos apresentá-los à igreja. Apesar de que muitos já o conheçam, mas não talvez os detalhes que temos aqui. O Edmilson, a Carla e a Sofia são de São Paulo, né? Especificamente de Osasco, mas estão em Fortaleza há 12 anos. Eles frequentam a nossa igreja há 1 ano e meio. Eles gostam de estar juntos, estudando a palavra de Deus, gostam de viajar, receber amigos, cozinhar juntos e amam comer bem. Aceitamos convites, viu? O Edmilson é gerente de filial e a Carla é confeiteira e proprietária da Flor de Maio Cakes. E a Sofia é estudante do ensino médio. Eles pedem para que a igreja esteja orando, para que Deus continue abençoando os negócios e os desafios profissionais do Edmilson e que continue também guardando o coração deles para o estudo da sua palavra. Então, nosso principal objetivo é que a igreja esteja orando por essa família. Então, durante toda a semana, se Deus assim permitir, nós estaremos orando por eles. Eu vou chamar o presbítero Edson para que esteja orando por essa família. Que joia, que privilégio meu. Que bênção, irmãos. Vamos orar, então. Senhor amado e querido, nós te agradecemos de todo o coração pela vida dinâmica da igreja, pela forma que o Senhor conduz a tua casa, o teu povo, o teu rebanho, Senhor. De uma maneira especial, te agradecemos por teres trazido esses irmãos tão queridos já ao nosso meio, para congregarem aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus querido, e oramos agora por eles, por essa família, Senhor. Que o Senhor os guarde no Senhor sempre, que o Senhor os abençoe, que o lar deles seja mesmo uma antessala do céu, ó Pai querido. Ó Senhor, em nome de Jesus, guarda também o João, a Vitória, a filhinha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor guarde também filho dessa casa, Senhor. Nós te agradecemos pela vida deles e te pedimos como igreja que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção na vida deles, ó Pai. Cada irmão, desde as crianças ao mais adulto, Senhor, que todos possamos ser uma bênção na vida desses queridos. E nós, oficiais da igreja, que possamos cuidar da alma deles, ó Pai, com zelo, conforme o Senhor requer. Nós te pedimos assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Amém. Oh, querido, Deus abençoe a tua filha, viu? Olha, subir a Bíblia. Bem aqui. Agora nós teremos os nossos avisos. Bom dia, irmãos. Bom dia, esposas excelentes. Olha, tá a foto aí. Está se aproximando, reta final, para concluirmos a leitura deste livro. Próximo sábado, dia 30, na casa da nossa irmã Elcilane, às 19 horas, Esposas Excelentes. Vamos concluir e fazer um breve estudo sobre o livro. Quem não terminou, ainda dá tempo, corra. Esposa Excelente, a conclusão no próximo sábado, departamental da SAF, na casa da nossa irmã Elcilane. Hoje à noite, após o culto, nós teremos o chá do Heitor, né? Filhinho do Guilherme, da Miriam, que está ali já chegando. E quem puder, tragam as fraldas M&G para abençoar esse lar, esses irmãos. E esse pequenininho já é muito amado por nós. Bom dia. Tem as esposas excelentes, nós temos os nossos machos aí, né? Então, dia 19 e 20 de setembro, menos de um mês, né? Vamos ter o nosso acampamento Machos do Futuro, lá na Lagoa do Catu. Então, começa na sexta, vamos dormir lá em barracas e no sábado, no final do dia, estaremos retornando. O pastor Isaac vai trazer a palavra para a gente, tanto na sexta quanto no sábado. E o Pablo já passou o link no grupo da UPH para os homens fazerem as inscrições. Quem tiver com dúvida pode falar comigo, o Castro ou até o Pablo. E quem precisa de barraca, nós temos um estoque de barracas, então me procure. Temos ainda, né? Pronto, temos algumas barracas então. E quem não tiver, quiser comprar uma maior, com mais conforto, ainda dá tempo de encomendar. Tem a de março, estão 3 quartos na barraca de março, então pode pedir vaga na dele. É para os homens com os filhos, mas homens sem filhos ou jovens que queiram ir também podem participar. É um convite a todos os homens da igreja. Pai de menina também. Só lembrando aí que, no caso... É R$300, 300, né, a inscrição, é 300? Ah, não, é 30, né? Então, só avisando aí, pessoal, que é simbólico isso aí, viu? R$30 aí, e até 9 anos não paga, né? 9, é? Até crianças até 9 anos não pagam, então é simbólico, viu? R$30. E, meus amigos, no dia 26/8, na terça-feira próxima agora, às 19h30, teremos o prazer de levar o evangelismo nos lares, lá na residência do casal Renan e a Riviane. Então, quem puder comparecer, vai ser assim, se prepare vai ser coisa boa, viu? Então, dia 28, terça-feira próxima. O endereço é Rua 281, não, 26 de 8. 26 de 8. Né? 28 foi? Desculpa. 26 de 8, né? Rua 281, Cajazeiras. E a gente vai colocar no grupo depois a localização, viu? Obrigado. Bom dia, irmãos. Agora para a nossa UPA. No próximo sábado, dia 30, a gente vai estar iniciando uma série de estudos nos 5 pontos do calvinismo. É muito importante esses pontos porque são alicerce
e a base da nossa fé reformada e das doutrinas da Igreja Presbiteriana. Então, próximo sábado, dia 30, não está aí, mas é dia 30, às 16 horas, o horário está errado também. Na Igreja Presbiteriana, a gente ainda vai ver se é no novo templo ou nesse templo aqui. Então, eu convido os pré-adolescentes e adolescentes aqui presentes para comparecer na programação. As programações no quais a gente se diverte, descontrai, é muito bom, mas programações como essa são importantes para a gente conhecer o caráter e personalidade do nosso Deus. Então, dia 30, às 4 horas. Bom dia, irmãos. A UMP ela tem tido um mês assim bem ativo, com algumas programações. Então, a gente teve intermocidades, a gente teve acampamento, a gente teve estudo. Então, graças a Deus por isso. Ontem, a gente teve o nosso Intermocidades, e eu queria compartilhar com os irmãos, que a nossa UMP dessa vez participou com peso, graças a Deus, e a gente ganhou 3 premiações. Próximo domingo a gente traz algumas imagens, algumas lembranças de ontem. Mas a gente ficou com ouro no vôlei masculino. Olha aí, parabéns para os nossos atletas. Não, que isso. Não, tinha 3 times. Ficamos com prata no vôlei feminino. Só tinha 2 times. Mas saímos vitoriosos aí, graças a Deus. E também parabéns aos atletas masculinos que ganharam prata no futebol. Então, olha aí que coisa boa. Então, próximo domingo a gente traz algumas coisas. No final de semana passado, a gente teve o nosso acampamento com a IPF e com a Maraponga. E foi muito bom. Um acampamento que deu 70 jovens. A gente contou com a presença do pastor Timóteo no sábado pela manhã, do pastor Amadeu também nos trazendo a palavra na sexta-noite, no sábado. Foi um momento muito bom de comunhão entre as 3 igrejas e eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre esse final de semana. Olha aí, 70 jovens reunidos no final de semana estudando sobre relacionamento. A UMP pede a ajuda dos irmãos com orações pela vida da juventude da igreja. A gente sabe que cada vez que passa, o mundo está puxando mais jovens para ele. Então, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa juventude, esteja fortalecendo os momentos como esses. E se você não participou deste acampamento, participe do próximo. Vai ser muito bom para a sua vida. Tá certo? A diaconia também tem um aviso. Eles pedem para que no intervalo, quem ainda não assinou o livro, esteja passando ali para poder assinar. Obrigado. Irmãos, mais uma vez, bom dia. Primeiramente, passando para agradecer aqueles que estiveram ontem no nosso mutirão, já em momento de transição. Hoje pela manhã eu comentei lá em casa que deu, na linguagem TI, deu um bug no cérebro. Para onde eu vou hoje? Eu vou para um novo templo, vamos para a sede atual. Mas, enfim, foi muito bom. Agradecemos os irmãos, o empenho. E aí já começo a falar o seguinte. Na próxima quarta-feira, agora, a nossa reunião de oração já não será mais aqui. Nossa reunião de oração será já no novo templo. Já vamos começando, mais uma vez, a testar toda a estrutura. E, como mencionamos na última quarta, não teremos mais reunião de oração neste espaço.
Inclusive, o Conselho já está já preparando o documento para a entrega deste espaço. Então, esse espaço vai ser entregue agora em setembro, né? No fim de setembro, nós vamos entregar aos donos do espaço, certo? Então, próximo domingo será o último domingo que nós cultuaremos aqui, certo? Então, ore para que Deus nos abençoe nesta transição. Esteja presente não somente porque é uma despedida, mas porque é dia do Senhor. Venha cultuar o Senhor conosco, se alegrar em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja. Então, vou repetir, guarde datas aí. Próximo domingo é o último aqui, certo? Então, dia 7 de setembro, nós vamos para o novo templo. Não será a inauguração. Por que não? Porque nós ainda vamos terminar salas, vamos terminar algumas coisas. Nós vamos preparar salas suficientes apenas para o funcionamento da nossa escola dominical. Então, a data de inauguração, para que você convide outras pessoas, é 4 de outubro, tá bom? Dia 4 de outubro você pode convidar outros para a nossa... É um sábado, para a nossa solenidade de inauguração do templo. Mas dia 7 de setembro agora a gente já vai para lá, já vai começar a usar o espaço, e à medida que o tempo for passando, vamos fazendo os ajustes necessários para a data de inauguração, tá bom? Então, guarde estas datas. Outro aviso. Nós já temos... Nós avisamos no domingo passado que hoje teríamos a assembleia, e nós teremos a assembleia. Então, às 11h30, nós vamos ter a assembleia para a mudança do estatuto. Quais são as alterações? Aí são 2 alterações que nós iremos aprovar, ou não, né? A Assembleia é soberana nesse aspecto, que é a da mudança do endereço. Eu creio que você vai querer aprovar a mudança do endereço para o novo templo. Então, é mudança no estatuto, para que nos documentos da igreja conste já o novo endereço de culto, certo? E o segundo é sobre a questão das atas online do Conselho. Precisa ser prevista no estatuto para que atas que precisem de registro no cartório e que, porventura, a reunião tenha acontecido online ou híbrida, o cartório aceite. O presbitério, os concílios da igreja, normalmente, desde a pandemia, têm aceitado tranquilamente. Mas o cartório, quando precisa precisamos registrar alguma ata, ele olha para o nosso estatuto e vê o que nós fizemos, se é de acordo com o estatuto ou não. Como lá não tem previsão da reunião online, o cartório ele barra o registro desta reunião, e aí, em casos assim, por exemplo, o conselho tem que se reunir novamente presencial para registro dessa ata. Graças a Deus nunca aconteceu com a gente, nunca precisou disso, porém, o Supremo Concílio indica que a igreja, que o conselho faça essa convocação de alteração do estatuto, para caso seja necessário, haja essa previsão legal, tá bom? Então, são esses os avisos. Nós já vamos começar a nossa escola dominical, e aqui é mais um aviso. Nós vamos ter algumas mudanças com a mudança de lugar. Nós vamos, no tempo oportuno, já lá no novo templo, vamos dar as instruções à igreja, certo? Sobre algumas alterações de logística. Obviamente, na nossa estrutura atual, há uma dificuldade de se estabelecer alguns aspectos. Vou dar um exemplo bem simples. Quando acaba o culto, nós falamos assim, aguarde a nossa chegada até a rampa, mas se você quiser fugir, você sair pelas laterais. Lá você não vai ter como fugir, né? Se observarmos alguns aspectos, esse é um aspecto bem simples, mas há outros aspectos mais complexos. E lá, por exemplo, nós já vamos começar aqui esse aspecto, o nosso intervalozinho que nós damos, lá ele vai ser mais complicado pelo tamanho da estrutura. Então, hoje, o superintendente já pediu para que nós comunicássemos que esse intervalozinho a gente não vai ter mais, certo? Então,
se programe para antes do culto ir ao banheiro, antes do culto beber, ou da escola dominical e do culto também, beber a sua água, etc. Fazer o que você precisa fazer, porque nós já vamos fazer isso, até para a gente tentar terminar mais cedo e você e seus filhos poderem desfrutar da estrutura no domingo após a escola dominical, tá bom? Então, esse é o aviso da nossa EBD quanto a isso. Então, nós já vamos começar a nossa escola dominical. Eu vou só pegar aqui as coisas e nós já vamos iniciar. O pessoal está indo ali à fila. Quem não assinou o livro, se for, o pessoal aproveitou para assinar o livro da Assembleia. Então, se você já assinou o livro, você já pode ir voltando, porque nós já vamos iniciar. Ok. Irmãos, vamos voltando e aí o diácono pode ir passando a lista para os irmãos irem assinando.
Irmãos, bom dia. A folha para assinatura, ela vai daqui e volta por lá, tá bom? Pode ficar tranquilo, até o final da aula vocês estarão assinando. Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Mateus, capítulo 5. Apesar de serem poucos versículos, a nossa impressão é que seja uma bem-aventurança que demore 2, no máximo 3 aulas. Já estou adiantando para você ter essa noção. Ela é bastante extensa. É a única bem-aventurança que tem, inclusive, uma extensão na fala de Cristo sobre ela. Alguns a dividem em 2, mas a maioria dos estudiosos apontam que seja uma extensão da bem-aventurança, e por isso que a gente nós nos demoraremos um pouco. Além do aspecto que hoje temos a Assembleia, então nossa aula de hoje naturalmente já vai ser reduzida. Mateus capítulo 5, nós vamos ler juntos esses versículos do 10 ao 12. Todos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra, porque o Senhor nos ensina. Pedimos que o Senhor nos ajude neste momento a compreender. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor aplique, Pai, a tua palavra, e que em todo instante nós tenhamos os olhos voltados para o nosso Senhor Jesus. Nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só um minuto. Pronto. Irmãos, acho que a fonte deu uma bagunçada, mas não tem problema, não tem prejuízo. Eu vou indicando para os irmãos, caso a fonte neste notebook fique um tanto desordenada. Só para passar rapidamente, os irmãos vão ter, ou que nós vamos tratar, nós não vamos tratar essa bem-aventurança de modo sequencial e expositivo. Nós vamos fazer essa exposição, mas ela não será sequencial conforme o versículo. Eu vou fazer algumas puxadas de parte do versículo 11, do versículo 12, e a ideia é estudá-la de modo didático, expositivo, mas didático, e não sequencial conforme o texto vai apontando, tá bom? Dito isso, eu inicio com uma frase, uma citação de um livro que nós usamos na última semana, quando falamos da Baía de Guanabara. Os irmãos devem se lembrar dos ataques terríveis lá do Villegagnon, que mudou de ideia quando falamos na última semana. Como ele tratou aqueles servos de Deus com um coração terrível, maldoso, infiel no sentido de palavra. Deu sua palavra, chamou aqueles homens e os tratou com pena de morte. E aí você deve se recordar também que mencionamos que o Villegagnon ele decidiu enforcar aqueles cristãos
e lançá-los no mar. Esta foi a pena de morte que ele decidiu. Eu não me recordo se eu mencionei que ele decidiu que fosse desse modo, porque o carrasco que ele tinha não tinha habilidade para fazer outro tipo de pena de morte. E aí esse era o modo mais fácil, que o carrasco não teria dificuldade em executar a pena. E aí, nesse intervalo, a citação do Jean Crespin, que é o autor do livro A Tragédia da Guanabara, ele disse: nesse intervalo, Jean do Burdel exortava, relembrando, e também para quem não estava, o Jean era um dos homens que foram mortos por causa do evangelho ali na Baía de Guanabara, e ele era o mais instruído dentre os outros, era quem sabia escrever em latim, era alguém mais eloquente, eram leigos, não eram pastores que estavam ali, mas ele era o mais instruído e quem mostrava ter a fé mais firme, era quem encorajava os outros durante a prisão. E aí ele escreve assim, nesse intervalo, enquanto o Villegagnon fazia as suas tramas e declarava as penas para aqueles homens, o Jean exortava seus companheiros e persuadia-os a louvar a Deus pelo privilégio que lhes concedia de serem achados dignos de sofrer pelo seu santo nome num país bárbaro e estrangeiro. É impressionante como Deus visita com graça seus servos em dias difíceis e o quanto os historiadores mostram que eles, em algum momento, eles titubeavam e ficavam amedrontados mesmo, naturalmente, diante da incerteza do que aconteceria com eles. E aí, nesse período, o Jean, levando palavras de encorajamento: alegrem-se porque vocês têm o privilégio de sofrer por Cristo. Quando ele passava e via os seus companheiros, ele era foi o primeiro a ser morto, e aí ele também gritou: coragem, em breve nós vamos sair desta vida miserável e encontrar com o nosso Senhor. Assim reagiram esses homens, e nós temos na história, os irmãos certamente já ouviram diversas histórias de servos de Deus que, em face da morte, não temiam, mas iam cantando, louvando ao Senhor. Há exemplo de outros servos de Deus mencionados nas Escrituras. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão faziam o quê? Oravam e cantavam louvores. Algo que certamente incomodava aqueles que não temiam ao Senhor. Foi mencionado aqui também que se cortava a língua dos cristãos para que eles, acho que foi o pastor Isaac que mencionou, para que os cristãos não cantassem, aquilo incomodava aqueles que não conhecem o Evangelho, os que perseguem o Evangelho. Então, obviamente, a coragem de sustentar a fé diante de algozes cruéis é dada pelo Senhor. Tem uma intrepidez tão grande diante de situações assim, é Deus quem dá. Outro aspecto, a firmeza para manter a posição diante da perseguição ou da oferta de negar o Evangelho, a oferta de liberdade e, em troca dela, a negativa do Evangelho. Essa firmeza é dada pelo Senhor também. Eu me recordo, já mencionei aqui, do Yosef Nadarkhani. Foi um cristão convertido pelo Senhor no Irã, já há muitos anos, eu creio que há uns 10 anos isso, e eu lembro do repórter em rede nacional falando assim: olha, foi-lhe dada a oportunidade, acho que por 3 vezes, para que ele negasse a fé em troca da liberdade, da pena de morte, né? E aí ele disse assim, e o Yosef Nadarkhani recusou. Que triste, não é, para o ímpio? Como é que ele não nega? Nega, olha a sua família, a sua esposa, seus filhos. Não. Essa firmeza para sustentar eu chamo de posição mortal. Eu creio em Cristo. Isso pode ser, de fato, mortal. Outro aspecto é a alegria de sofrer por Cristo. É impressionante também como
o servo de Deus tem o seu coração enchido pelo Senhor de satisfação, de plena paz por estar sendo insultado pelo nome do Senhor. Então, isso, obviamente, só pode experimentar quem foi transformado pelo amor de Deus. E pensando nesses aspectos que mencionamos, que nós lembramos que esta bem-aventurança, apesar de ser belíssima, ela é maltratada, mal entendida, mal usada. E muitas pessoas, até que são meramente amigas do Evangelho, como a gente costuma dizer, né? Não são crentes, não temem ao Senhor, não confessam o nome do Senhor, mas se apropriam de versículos da Bíblia para dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E aí vai pegando, e essa é uma delas. E às vezes em momentos que não têm relação com o que Cristo ensinou nessa bem-aventurança, são utilizados como meros jargões motivacionais. Bem-aventurados os perseguidos. Eu estou sendo perseguido, quando as Escrituras não mostram nada nesta direção. Então, eu começo, e aqui eu fiz um apanhado do que o Martin Lloyd-Jones ele vai falar sobre o que esta bem-aventurança não significa. Daria uma aula todinha para a gente falar só do que ela não significa, do quanto ela é mal usada, mas nós vamos passar de maneira um tanto rápida. A primeira delas, não significa simplesmente e somente bem-aventurados os perseguidos. Você deve dizer assim, mas isso parece um tanto óbvio. Talvez seja óbvio para um crente de maneira... um crente que conheça as Escrituras, talvez para um neófito ou mesmo para um descrente que vê esse versículo, ele pensa mesmo que é a mera perseguição em si. Eu estou sendo perseguido, então eu sou bem-aventurado porque eu estou sendo perseguido. Não é esta a ideia. Não é mera perseguição em si. É o primeiro aspecto. O segundo que ele vai dizendo, que ele vai colocar não significa também bem-aventurados os perseguidos por causas de atitudes dignas de objeção. E aí, alguns exemplos bem diretos. Pessoas polêmicas, sendo crente ou não, mas vamos lá, um crente que gosta de polêmica, é possível que ele comece a receber objeção da igreja, de outros crentes, comece a ter problemas de relacionamentos, e é natural, não é porque ele é crente, não. É porque ele é polêmico. Então, a pessoa, por vezes, se confunde e começa a pensar, eu tenho sido perseguido, eu olho para o lado na igreja, as pessoas têm... tem acontecido uma rejeição a tudo que eu faço, e eu tenho buscado ao Senhor. De fato, a pessoa é crente, servo do Senhor, serva do Senhor, alguém que busca a palavra de Deus, certo? Mas pode ser uma área de imaturidade. Ele gosta de polêmica, é um dos exemplos que nós colocamos aqui. Bem-aventurados os perseguidos não é por causa de atitudes que são naturalmente dignas de objeção. O terceiro aspecto do que não significa esta bem-aventurança. Não significa bem-aventurados os que estão encontrando dificuldades na vida cristã por serem indivíduos difíceis. Isso é interessante, esta colocação do Martin Lloyd-Jones. Indivíduos difíceis, o polêmico até se encaixaria aqui também, mas alguns exemplos que eu trago pessoas inflexíveis, pessoas impacientes, pessoas precipitadas, normalmente encontram dificuldades e aí pensam estarem sendo perseguidos quando encontram essas dificuldades. Então, esses aspectos, irmãos, já é assim. Enquanto normalmente a gente põe a aplicação para o final, esse aspecto já dá para você começar a pensar no seu coração, de forma geral.
se o seu coração não se encaixa nisso, e às vezes aquilo que você pensa, eu estou aqui na liderança da SAF, da UMP, ou da música, ou no conselho da igreja, e tenho encontrado esse aspecto, e você tem até orado, Senhor, como é difícil ser crente, como é difícil fazer a tua obra, e não tem pensado que pode não ter nenhuma relação com o Evangelho, mas com aspectos do seu temperamento, da sua personalidade, que estão prejudicando, estão sendo combustível para atritos, e você tem pensado que é o Evangelho em si, e por vezes não é. Quarto aspecto que ele põe: não significa bem-aventurados os perseguidos como crentes, por faltar-lhes sabedoria, por serem insensatos ou tolos na sua maneira de testemunhar. Isso aqui é muito importante, porque não é incomum. Alguns pontos aqui, o próximo ponto também vai, no quinto aspecto, vai tocar de alguma forma nesse ponto também. Mas eu trouxe um exemplo aqui. Você conhece alguém na sua empresa que... Eu podia pedir para ela levantar a mão, que isso aqui é uma aula, mas eu não vou pedir, não. Você conhece alguém que gosta muito de evangelizar no trabalho? Normal, pode acontecer. Mas você conhece alguém, por exemplo, inconveniente no horário de trabalho para evangelizar? Por exemplo, para o serviço que ele precisa fazer, tem prazo, ele está sendo pago para aquilo, e aí ele vai lá e começa a querer evangelizar naquele horário. E aí o patrão chega e fala assim: opa, pessoal, é horário do trabalho, por favor, conversas paralelas. Ou até tem trabalho que cabe conversa paralela, que não atrapalha o serviço, mas aquele trabalho específico que eu estou exemplificando não cabe, não dá. Você precisa trabalhar, você precisa entregar prazo, tem um documento para ser entregue tal dia, tem um produto para ser preparado específico, tem um serviço para entregar, e aí a pessoa gasta lá todo dia, meia hora, uma hora do horário de serviço dele para fazer isso. E aí, ou então desconcentrando o seu colega de trabalho para entregar a tarefa dele. E aí chega na igreja, ele fala: pastor, ou presbítero, ou meu irmão, eu estou sendo perseguido, ore por mim. Eu estou sendo perseguido no trabalho por causa do evangelho. Eu estou pregando o evangelho, mas estou sendo perseguido. Não, você está roubando hora de serviço. E achando que está sendo perseguido por causa do evangelho. Não, é pela insensatez, falta de sabedoria ou tolice na maneira de testemunhar. Você tem horário de almoço, você tem horário de descanso, você tem pós-serviço. Em alguns serviços, com sabedoria, tem o espaço que você consegue testemunhar, consegue inclusive falar, mas vai ter momento que você não vai poder fazer isso, por sabedoria, justiça. E aí é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e você não está sendo justo e está achando que está sendo perseguido por causa da justiça, e não está. Então, esses são exemplos que falam sobre o que não significa esta bem-aventurança. Quinto, não significa bem-aventurados os que são perseguidos, porque são fanáticos. Eu achei interessante essa expressão do Lloyd Jones. Eu só quero falar Spurgeon na cabeça. Do Lloyd Jones, porque nós normalmente taxamos errado a questão do fanatismo, do que significaria ser fanático. Eu peguei um exemplo com muito cuidado. Tenha muito cuidado ao pegar esse exemplo. Eu vou dar esse exemplo, vou explicar os aspectos desse exemplo, e aí você não tem como a gente tentar aplicar em todas as áreas aqui. Eu vou pegar um exemplo de uma esposa com marido descrente, certo? Eu já dei esse exemplo aqui, então, como eu já dei esse exemplo, já expliquei em outra ocasião, vai ser mais fácil de você pegar os aspectos. Imagine uma esposa de marido descrente que quer ir para todas as programações da igreja.
Olha, o pastor está falando para você não ir para tudo, tá vendo? Por isso que eu não estou indo para a programação. Não é isso que eu estou falando. Imagina o seguinte, ela está na SAF, está no grupo de louvor, está no pessoal do lanche pós-culto, está nas mídias, está em tudo quanto é coisa. Ela nem tem tempo para o marido dela. E aí, o marido fala, não vá hoje não, hoje é quinta-feira. Vamos sair juntos. A gente não tem tempo para a gente já trabalha de manhã, de tarde, não tem tempo. E aí, a semana inteira, você está aí indo para tudo quanto é programação, grupo de livro. Observe que eu estou falando de coisas boas. Vá! Se estiver ao seu alcance, vá. Mas cuidado com a falta de sabedoria. E, na verdade, ela pode se revelar um fanatismo, um apego equivocado ao trabalho em si. Tem outra palavrinha. Ativismo. Obrigado, presbítero. Há um ativismo que não é a causa da perseguição por causa da justiça. Obviamente, é possível que haja casos terríveis de maridos descrentes que querem impedir a fé da sua esposa. Sim. Acontece também vice-versa, viu? Mas eu estou pegando só um exemplo e você aplica para os demais aí no seu coração. Mas é possível que o marido seja ruim mesmo e ele não queira nem que você ore, que você leia as Escrituras. Obviamente, isso aí não se enquadra em um marido que consente com a fé da esposa. Paulo fala sobre isso, eu não vou entrar nesse aspecto. Mas o ponto aí seu marido é descrente, tenha sabedoria, porque, por vezes, a sua perseguição não é pela fé, pela justiça, é por fanatismo, ativismo. Então, não significa bem-aventurados os perseguidos porque são fanáticos. Sexto, bem-aventurados os perseguidos por serem zelosos. Há uma questão, o livro obviamente é traduzido, o termo é traduzido para o português, o termo que o Lloyd Jones quis colocar. Mas o exemplo que ele dá do que ele chama de alguém é perseguido por ser zeloso, não é por causa da justiça. O exemplo que ele dá por exemplo, você deve conhecer alguém assim que pensa que demonstrar fervor espiritual ou dizer um amém de modo diferente e incômodo, seja no meio do culto ou em uma conversa, e ele tem um jargão de amém, de aleluia. Obviamente que pode ser natural dele, pode ser uma expressão viva, real. Não estou dizendo que todo caso de alguém, ele dá um exemplo, ele solta um amém bem peculiar e incômodo e pensa que aquele modo de expressar fora demonstra um zelo, um temor a Deus, e aí aquilo incomoda, alguém começa a se afastar e ele pensa que está sendo perseguido por causa da justiça e não está. Certo? Esse é o exemplo que o Lloyd Jones põe. Outro, o sétimo, obviamente, não é bem-aventurado os que estão perseguidos, os perseguidos por estarem fazendo algo errado, como ele menciona. Pode parecer óbvio, mas não é incomum o vitimismo. A pessoa faz algo de errado, ele faz, não, é porque eu sou crente, lá no meu trabalho, porque o inimigo está se levantando contra mim. E não é porque chega atrasado, é porque faz mal feito, e não percebe que é por isso, não se dá conta. E aí começa a levar a questão toda para dizer, não é porque eu sou crente, não, é porque você é um mau funcionário mesmo. E aí você está sendo colocado de lado. É porque você é um filho que não está dando testemunho para o seu pai descrente. Ou um cônjuge, assim e assado.
então não significa isso. E aí é interessante porque tem um texto de Pedro que fala claramente disso. 1 Pedro 2,20, abra as escrituras. 1 Pedro 2,20. Leia, vamos ler todos juntos. Primeira Pedro 2:20. Todos, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Isto é grato a Deus. Pedro vai falar assim, olha, se você faz o errado, essa pergunta é uma pergunta retórica, se você faz o errado e você é perseguido pelo errado que você faz, não tem glória nenhuma. Essa é a resposta. Não tem glória nenhuma nisso. Você merece isso mesmo. E aí ele vai fazer o contraponto, que vamos deixar mais para frente o contraponto. Então não é por estar fazendo algo errado em nenhuma das ocasiões. Também não significa bem-aventurados os perseguidos por defenderem alguma causa. É porque eu estou defendendo alguma causa específica? Não. O Lloyd Jones, aí eu pego uma citação dele mesmo, ele diz assim, sempre haverá perigo de desenvolvermos uma atitude de Marte. Algumas pessoas parecem ansiosas por sofrer o martírio, quase chegam a cortejá-lo. Ora, não era disso que o Senhor falava. Vou dar um exemplo bem direto. A pessoa vai lá e vai defender... Eu ia usar um animal, vou usar outro. Vai defender um pássaro preto. Está em extinção. Vou defender o pássaro preto. Vou defender essa causa do pássaro preto. E aí ele dá a vida mesmo por essa causa. Ele mata e morre por ela. Ele entra na frente de uma tropa e fala assim, não saio daqui. Pode atirar, bala de borracha, spray de pimenta, o que for. E aí, cuidado para que você não faça isso na igreja, achando que vai ser perseguido. Eu estou sendo perseguido por isso. Qual é a causa que você está defendendo? Eu estou defendendo que a cor da cadeira da igreja tem que ser tal cor. Não é por causa da justiça, não. Você simplesmente elegeu, talvez, um ídolo no seu coração, colocou aquilo como centro da sua fé, defende com unhas e dentes, não abre mão e acha que está sendo perseguido por causa do Evangelho. Não é simplesmente isso. Também não significa bem-aventurados os perseguidos por motivos político-religiosos. E aí ele diz assim, a fé cristã não... O exemplo é muito, muito propenso para o nosso tempo em que estamos vivendo em nossa nação. Martin Lloyd Jones, abre aspas. A fé cristã não consiste em anticomunismo. E confio que nenhum de nós mostrar-se-á tão tolo e ignorante ao ponto de permitir que uma igreja ou qualquer outro interesse nos iluda e nos desvie de nossa verdadeira mensagem. Observe, o cristão denuncia erros, pecados, ideologias erradas. Mas, por vezes, tem cristãos que estão meramente lutando contra uma bandeira específica, achando que o evangelho consiste em lutar contra esta bandeira. Certo? E aí perde de foco que o evangelho fala de salvação, de Cristo, da cruz, denúncia do pecado, e não luta de bandeiras. Repito,
nós denunciamos pecados. Sim, o cristão denuncia o erro. O cristão é o sal da terra, luz do mundo. Mas nós não podemos reduzir. E aí, por vezes, você corre o risco de se tornar um militante oposto da ideologia contrária e achar que está sendo perseguido por causa do evangelho e não por causa de uma luta que você perdeu a centralidade do que é viver o evangelho. Então, esse é o ponto que o Martin Lloyd Jones põe. E o último que ele põe, não apareceu por causa da fonte, aí eu leio para os irmãos, não significa bem-aventurados os perseguidos por serem pessoas boas, nobres ou abnegadas. É possível que você encontre ímpios com atitudes altruístas, naturalmente. Ele é uma pessoa, aos olhos do homem, boa, honesto, um bom vizinho. É alguém que luta pela justiça social no bairro, pela tantas outras coisas lícitas, mas não é isso que Jesus fala quando ele diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esses são os pontos que ele põe, o Martin Lloyd Jones. Dito isso, agora nós vamos para um pano de fundo e nós vamos agora para esse último aspecto que vamos conseguir estudar hoje por causa do nosso horário. O que as Escrituras já mostravam sobre crentes sendo perseguidos por causa da justiça. Nós temos diversos exemplos, e aí eu queria ouvir de vocês, o que é que vocês se lembram? Crentes sendo perseguidos por causa da justiça, conforme a palavra de Cristo, e conforme, já puxando do final, ele fala assim, bem-aventurados, por quê? Porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vós. Eu quero ouvir da turma e da classe alguns exemplos, pode ser estanques assim. Estevão, Elias. Não, eu tô falando nas Escrituras, no período das Escrituras, isso. Jeremias, Daniel, Pedro, os amigos de Daniel, José, Paulo, Silas, como? João, pode ir falando aí, vocês vão... Se eu falar assim, mais uns 10, tem? Os discípulos, pode ir falando. Jesus. Tem mais. Noé. Como? Ló. Pronto, eu trouxe, curiosamente, nomes que vocês não citaram. Quer dizer, 2 foram citados e 4 não. Primeiro deles, Abel. Foi o primeiro perseguido por causa da justiça. Como foi que Abel foi perseguido? Foi morto. Não teve tempo de nada. A perseguição dele foi ódio no coração, um convite. Aliás, não foi um convite. O texto diz assim. Gênesis 4, certo? Disse Caim a seu irmão, que vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aqui há no texto literal, o tradutor, ele entende que disse Caim a seu irmão, e estando no campo, ele entendeu que Caim falou com seu irmão para ir ao campo, e estando no campo. Só que a tradução literal desse texto é assim. Então falou Caim a seu irmão, e estando no campo, sucedeu que se levantou e matou Abel. 7 minutos. Então, a ideia do texto há um suspense aqui, inclusive, ele chega ao seu irmão
ele fala algo para o seu irmão. O texto não diz o que ele falou para o seu irmão, mas só fala que ele fala algo e o mata no campo enquanto eles estão. E aí Hebreus capítulo 11 vai dizer assim. Abra as escrituras, Hebreus 11, 4. Alguém abre Hebreus 11, 4 e outra pessoa, 1 João 3, 12. Aí leia em voz alta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Qual foi o testemunho que ele alcançou de ser o quê? Justo. Justo diante de Deus. E detalhe, o primeiro perseguido por causa da justiça, qual foi o ato de justiça que promoveu ira no seu irmão? E o que é o excelente sacrifício? O culto ao Senhor. Perceba que a perseguição por causa da justiça, no novo tempo não vai ter os passarinhos passando, né? Uma pena. Uma pena, né? O culto ao Senhor como o centro de vida justa diante de Deus. E alguém sendo perseguido por causa da justiça. Por quê? Porque culto ao Senhor com excelência. Então, o outro texto agora, 1 João 3,12. 1 João 3,12. Alguém em voz alta, por favor. Justas. Você vê as escrituras mesmo colocando, olha, Abel foi perseguido por causa da justiça. Ele obteve o testemunho de ser justo, é o que o autor aos Hebreus diz, e o apóstolo João vai dizer, ele foi morto porque ele era justo, suas obras eram justas. O segundo texto, ele foi citado aqui, é sobre o justo Ló. Obviamente, em breve eu vou pregar sobre Ló, na sequência de Gênesis, e eu vou trazer os aspectos a respeito de sua vida, e eu não vou antecipar agora, porque não é o objeto profundo, é só um exemplo. Mas se lembre que o autor das Escrituras, o apóstolo Pedro, ele se refere a Ló como o justo Ló. O justo Ló. Além disso, vai colocar o fato de que o seu coração, sua vida era afligida ali onde ele morava, nas imediações de Sodoma e Gomorra. Então eu vou me ater a mencionar só isso, e aí quando a gente chegar na exposição de Ló, nós damos detalhes sobre a vida de Ló, sobre a sua justiça. Ah, mas Ló fez isso. Eu vou colocar só a gente fala assim, a pulguinha atrás da orelha. Mas Ló ofereceu suas filhas. Como é que ele era alguém justo? Aguarde na exposição sequencial de Gênesis, a gente vai mostrar como as Escrituras mostram, como ensinam sobre a vida de Ló. Terceiro exemplo, e eu creio que é o último, por causa do nosso tempo, é o de Moisés, que não, se alguém citou, eu não ouvi, certo? O autor aos Hebreus vai trazer, e aí vamos encerrar lendo esse texto, Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, versículos 24 a 27. Eu vou fazer a leitura
Hebreus 11. Versículo 24 até o versículo 27. Vamos ler juntos? Eu ia fazer a leitura, mas vamos ler juntos, a gente já encerra aqui. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém. É interessante porque ele fala aqui da alegria, fala da perseguição e fala do galardão. Aspectos que a nossa bem-aventurança toca. Aqui o autor aos Hebreus vai falar de Moisés como alguém que sofreu, foi perseguido por causa da justiça e tinha consciência da boa mão do Senhor, do galardão do Senhor e da alegria que há na presença do Senhor. Nós vamos encerrar aqui. Só para os irmãos terem noção, vou voltar aqui no índice, onde é que a gente se encontra agora. A gente está aqui, certo? Perseguidos por causa das Escrituras. Aí nós vamos ver ainda Davi, Daniel, e como o judeu pensava no aspecto de perseguição, como era a mentalidade dele por causa da história. Também é um tanto breve aqui. E aí depois a gente segue os demais pontos, a perseguição que as Escrituras, que Jesus se refere, que tipo de justiça é que as Escrituras estão mencionando aqui nesta bem-aventurança, e quem é o Senhor por quem somos perseguidos, e uma alegria diferente, que é a parte final, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar, e a gente já vai orar pela nossa Assembleia. Aí aqueles que não assinaram, podem também já ter a oportunidade de assinar o livro, tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque em toda a história o Senhor sustentou homens fiéis aos teus pés, mesmo diante da morte. Ó Deus, nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de sermos encontrados fiéis. Ó Deus, dificilmente alguém aqui vai ser instado a testemunhar da fé diante da morte, mas certamente diante de prejuízos, diante de amizades, diante de detalhes com os familiares, com o cônjuge, com os pais. E nós pedimos que o Senhor nos dê a firmeza, Senhor, que o Senhor nos dê a coragem para testemunhar do Senhor, para sermos encontrados fiéis, e quando situações como estas estiverem à nossa frente, ó Deus, continuemos com fidelidade ao Senhor, independente do resultado físico que possamos enfrentar. Tem misericórdia de nós. Pedimos, Pai, também tua bênção sobre a Assembleia, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe nesta mudança de lugar. Desde já nós te agradecemos, Pai. Nosso coração se enche de alegria por tanto que o Senhor já nos deu. Ó Deus, e por aquilo que nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer ali também na nova sede. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, aqueles que não assinaram o livro, acenem, enquanto nós nos preparamos aqui para a nossa Assembleia.